Bom, meu nome é Giovanni Bonatti e hoje eu estou começando esse canal. Acredito que você veio aqui pelo título de Motoboy a Psicólogo e eu já vou te explicar como tudo isso ocorreu. Mas como este é meu primeiro vídeo, eu acho que é útil explicar um pouco para vocês um pouco de como vai funcionar esse canal aqui e como eu pretendo me comunicar com vocês, o porquê eu estou começando isso. Bom, apesar de eu já ter algumas entradas aqui, como é visível, eu tenho apenas 23 anos, né? Então, estou me formando na faculdade agora de psicologia depois de 5 anos e meio. Acabei ficando um pouquinho a mais do que o comum, que é 5 anos, né? Porém, sim, eu ingressei na faculdade com 18 anos e com 23 me formei. A ideia desse canal surge quando eu vejo que estou me formando numa nova profissão e vou começar a fazer a transição de carreira. E eu quero documentar isso para vocês. Muitas pessoas podem estar passando por isso, quer sair de um emprego e ir para outro, independente se é psicologia ou se é outra coisa, e você pode se pegar nesta situação, que é um problema, e que eu já passei por ela antes. Eu tenho 23 anos, porém eu já trabalho por conta há mais de 3 anos, tá? Então, fui CLT, comecei a trabalhar registrado lá com meus 15 anos de idade, numa empresa de caldeiraria, né? Porque eu queria ter minhas próprias coisas, a gente pode falar sobre isso um dia futuro. Fui passando por outras empresas, até que eu tive uma decepção dentro de uma empresa, ao qual eu fui trabalhar com um amigo meu. E dentro dessa empresa eu fui me desenvolvendo e comecei a trabalhar como se fosse dono dela, né? E isso me trouxe muita vontade de ter meu próprio negócio e eu fui empreender em uma área completamente diferente. Hoje eu trabalho com marketing gastronômico, tá? Então eu tenho uma empresa de marketing gastronômica e eu tenho um e-commerce dentro da plataforma do Mercado Livre e da Amazon. Então eu tenho dois negócios que eu estou gerindo e eu preciso fazer essa transição de carreira para a psicologia. O meu objetivo é viver completamente da psicologia. Claro, a gente sempre precisa de uma ou mais de uma, duas, três fontes de renda, pelo menos, né? Então, claro que eu ainda vou ter outras rendas. Mas o meu negócio principal, o meu desejo, é que seja a psicologia. Então, basicamente, é isso. E eu quero trazer para vocês agora, de fato, como que eu saí de motoboy a psicólogo. Então, basicamente, eu entrei ali na faculdade com meus 18 anos, né? Eu era aprendiz de uma empresa e fui trabalhando, passando pela faculdade, por todo o processo, enfim. E quando eu trabalhava como nessa empresa desse meu amigo, que eu trouxe para vocês agora há pouco, eu comecei a chegar à conclusão de que eu poderia ser melhor remunerado e eu tinha capacidade para receber mais. Então, a partir dali, conversando com a minha namorada, a gente criou um planejamento para trabalhar por conta, que era ela começar a estudar algumas coisas de marketing, como social media, né, que é fazer a parte de cuidar de perfis de redes sociais, Instagram, Facebook, para quem não conhece, né, acho que é legal comentar aqui. Enfim, e ela foi começando a fazer, demorou muito para a gente conseguir o primeiro cliente, mais de 4 meses tentando incessantemente, né? E ainda foi um familiar, né? Um primeiro negócio. Para vocês terem uma ideia, a gente cobrava 250 por mês, foi a primeira renda ali que a gente conseguiu. E nesse meio tempo, eu trabalhava nessa empresa do meu amigo e eu precisava chamar motoboy para vir retirar as entregas ali todo dia e eu fui fazendo amizade com eles, né? E nesse meio tempo, conversando com esses motoboys, né? Dá para ganhar quanto por dia? Então, eu ganho X, eu ganho Y. E eu fiquei, caramba, os motoboys estão ganhando mais do que eu estou ganhando aqui nesse meu emprego, né? E, cara, isso foi um estandarte. Eu tinha uma moto. Falei, por que que eu não vou trabalhar também de motoboy e já engreno nesse negócio que eu tô tentando com a minha esposa ali, que tá engatinhando ainda, né? Hoje a minha esposa, na época, era minha namorada. Nesse meio tempo, eu já tava trabalhando há 1 ano e meio nessa empresa e eu pedi uma férias, né? De 7 dias. Qual foi o meu objetivo? Foi trabalhar como teste, né, como motoboy. Então eu não tirei férias de verdade, eu trabalhei os 7 dias como motoboy e eu vi que de fato eu ganharia muito mais do que trabalhando naquele meu emprego que eu tinha naquele momento. Não era mais CLT, mas ainda era um emprego com um valor acertado a receber, né? E tudo mais. E cara, a partir daí foi aonde eu continuei trabalhando por um tempo, fui me planejando com a minha esposa, fui fazendo cálculos, e eu percebi que eu precisava trabalhar 4 dias como motoboy e 3 eu já poderia focar completamente na minha empresa.
Foi daí que eu tive a ideia de conversar com o meu amigo ali, que era dono da empresa, e pedir a minha saída, meu desligamento, onde a gente combinou uma data, porque eu tinha algumas funções bem importantes dentro dessa empresa, aonde eu tinha que treinar alguém para fazer essa função, tinha que treinar o próprio dono para cuidar de algumas funções, porque desde sempre fui eu que cuidei. Então, foi bem interessante. E a partir daí foi onde eu me joguei de cabeça no mundo do motoboy. E eu sei que o título pode parecer que foi algo muito difícil ser motoboy, mas foi algo muito bom, foi algo legal, né? Além das dores apesar das dores nas costas, né, que ficar em cima de uma moto traz, foi onde eu comecei a me conectar com muito donos de restaurantes. Lembra? Trabalho com marketing gastronômico. Fui vendo a oportunidade, eu me vestia bem para trabalhar de motoboy, com roupas, vamos dizer assim, esporte fino, né? E isso foi me trazendo oportunidades, sabe? Eu me vestia diferente, eu me comunicava de uma forma diferente ali com os donos dos negócios e eu comecei a ver que eles começaram a pedir para mim ser motoboy só deles, né? Começou a aparecer isso dentro de 15 dias trabalhando como motoboy. E ali, quando chegou nos 20 e poucos dias trabalhando como motoboy, aconteceu o seguinte: caiu uma puta chuva. E eu não tinha capa de chuva ainda, né? Eu fui comprando o que dava, eu ganhava mal, não tinha como comprar uma capa de chuva. E aí nesse dia eu queria trabalhar, eu peguei e saí na chuva de moto para comprar a capa de chuva. Só que vai vendo o que aconteceu, cara. Fui lá, comprei a capa de chuva, a roupa, né, de chuva, né, de motoboy, bota, vim todo equipado para casa. Porém, nesse dia, na época eu ia morar com meus pais, hoje eu já sou casado, né? Eu esqueci de explicar essa parte, mas sim, eu já sou casado, né? Há mais de 1 ano e meio, moro junto com a minha esposa, nós somos casados no civil, né? Estamos em processo para casar no religioso também, somos católicos. Enfim, voltando lá no dia que eu comprei a capa de chuva. Eu voltei para minha casa, da minha mãe na época, né? E ela tinha chamado alguém para montar um móvel lá. E ela estava sozinha, ela pediu para mim ficar com ela ali um tempo, tava chovendo. Eu falei, tá bom, mãe, vou ficar aí contigo, tal. Choveu, tal, o cara demorou ali para montar, ele até precisou da minha ajuda. Eu acabei não indo trabalhar naquele dia. No outro dia eu acordei para ir trabalhar e eu estava gripado, bem gripado, porque eu tinha tomado uma bela de uma chuva no dia anterior, estava meio frio, não estava bem preparado, né? E eu acabei não indo trabalhar naquele dia, nem no outro, nem no outro, e até hoje eu não voltei mais para trabalhar com motoboy. Deu tudo certo, a gente foi conseguindo novos clientes, e assim, em pouco tempo a gente já ganhava 2, 3, 4 vezes mais do que eu ganhava naquele emprego, né? Hoje eu já vivo por conta há muito tempo, já estou adaptado nessa rotina de trabalhar por conta. E eu me formei na faculdade recentemente, a minha formatura acontecerá dentro deste mês de julho de 2025. E a partir daí, o que acontece? Eu vou começar a passar pela transição. E eu quero mostrar como a gente planeja, como eu farei isso, né? Quais são as minhas ideias, e eu vou trazer aqui para vocês. Então, este canal vai ser focado em falar sobre mente humana, vai ser focado em falar sobre rotina, vai ser focado também em falar sobre profissão, sobre trabalho, sobre a parte da mentalidade de um emprego, sabe? Então, assim, eu tenho 23 anos e eu vejo que eu já ganho mais do que boa parte da população, né? Não me gabando de forma alguma, não sou rico, tá? Sou uma pessoa normal, tenho um carro normal, tenho uma moto normal, porém, uma casa normal, enfim. Porém, eu sinto que tem muita gente da minha idade que ainda não conseguiu dar esse estandarte. E eu não sou especial, né? Foi força de vontade, foi estudo, foi prática, né? Foi principalmente Deus, né? Acima de tudo. E a gente conseguiu chegar em algum lugar, né? E a gente almeja chegar em outros lugares. E eu não tive o prazer de filmar, né? Esse primeiro processo, desde quando eu trabalhava lá, ia andando para o meu serviço, quantas vezes eu e minha esposa não ia comer um lanche a pé, né? E embaixo de chuva, embaixo de frio, enfim, já passamos muito perrengue juntos, né? E hoje a gente está aqui mais tranquilo, mais estabilizado. Então eu quero documentar essa nova transição. Já foi feito uma vez, foi rápida, foi eficiente, mas foi tudo muito bem planejado. E hoje eu vejo que vai ser uma migração diferente, vai ser uma migração mais complexa, mais difícil e que precisa de maturação, né? Trabalhar com marketing, quando você já sabe o que você está fazendo, você vai engrenando rápido, né? Você vai ganhando experiência ali com vários clientes. Na psicologia, cada cérebro é um cérebro, não tem padrões, né? Tem a parte da ciência, né? Onde a gente vai estudando, vai seguindo, né?
Para quem não sabe, para quem conhece, a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental, que dentro as que eu conheço, né, que eu conheci no meu processo de faculdade, foi uma das que eu mais me interessei pela quantidade de ferramentas que ela te dá para trabalhar com o ser humano e pela eficácia científica que ela tem, né, dentre os estudos em diversas áreas. Então, basicamente é isso. Foi assim que eu me tornei psicólogo, né? E foi assim que eu passei pelo motoboy, né? Assim que eu fui motoboy por um tempo. Eu queria trazer para vocês entenderem como o primeiro vídeo, da onde eu saí, da onde eu vim, e basicamente é isso. Eu peço para vocês que deixem comentários aqui embaixo, façam perguntas, né? As dúvidas que forem surgindo, a gente pode ir detalhando como foi trabalhar como motoboy, porque o motoboy pode ser um trampolim de carreira, pode ser, com certeza. Hoje não vai ser o meu, mas já foi algum dia e eu sei como utilizar ele dessa forma, né? Sem você... Por quê? Motoboy é uma profissão que remunera relativamente melhor do que um emprego de entrada, porém, é uma profissão perigosa, é uma profissão que você pode sofrer um acidente, você pode ficar na chuva, na friagem, trabalhar de manhã, depois você vai ter que parar à tarde, porque não tem muitos pedidos, e voltar a trabalhar à noite, então fica uma rotina meio desregrada, né? Às vezes você tem que acordar um pouco mais tarde, porque você trabalhou até meia-noite, por exemplo, né? Então, enfim, é meio complicado de se ficar lá por muitos anos, né? Fora a coluna e tal, enfim, todos esses riscos. Então, é muito útil, uma profissão muito válida, mas eu acredito que para ser usada como um trampolim para outra coisa, né? Para você ganhar mais dinheiro. Principalmente para quem não gosta de ser CLT, como eu não gostava. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem um like, um comentário, se inscrevam nesse canal, né, para que esses vídeos cheguem para mais pessoas, a gente se anime e a gente possa continuar trazendo novos vídeos aqui. Te prometo que vai ter vídeos muito legais e muito bacana, vídeos muito bacanas para compartilhar com vocês, tá bom? Obrigado, vamos para cima.